conosco o deputado federal pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muito obrigado. Boa tarde, Piotr. Satisfação estar com você no ar aí também. Deputado, eu vou lhe perguntar, confesso que eu fiquei... Não é a primeira vez que Arthur Lira diz essa frase, mas ele voltou a dizer depois da reunião com o presidente Lula, que a Câmara é conservadora e liberal. Nenhuma dessas características é do Executivo, muito menos do PT, muito menos do presidente Lula. Daí para dizer, olha, a Câmara precisa de acenos do governo federal, ou seria uma mudança ideológica do governo que, convenhamos, é muito impossível, é completamente improvável que aconteça, ou a gente vai restabelecer um fisiologismo? É esse o caminho ou a Câmara vai resistir a isso? Bom, Piotr, na verdade, Lira é bastante habilidoso. Ele tem utilizado uma percepção que é real, que houve realmente um número maior de deputados conservadores e liberais que se elegeram nas eleições passadas, mas também houve um contingente muito grande de deputados que se elegeram graças àquilo que se chamava, né, de orçamento secreto ou de emenda de relator, e que agora continua precisando, para nutrir bem suas bases eleitorais, desses recursos. E o fato é que o governo Lula está completamente desarticulado, seja por incompetência, ou seja, há uma guerra de interesses e conflitos internos no governo e de falta de capacidade de execução das políticas públicas. Então, esses dois fatores dentro da questão da incompetência, seja porque realmente nós estamos passando por um período de vacas magras da economia e das finanças públicas que vai gerar dificuldades essas para o governo. Um governo que já está com um furo no teto de quase 200 bilhões de reais aprovados no ano passado, sem novas perspectivas de arrecadação, a gente só está aguardando para ver as propostas aí de aumento de impostos, porque esse arcabouço fiscal aprovado também acabou abrindo uma série de possibilidades para o governo gastar mais sem conter as despesas apropriadamente, como antes fazia a lei do teto de gastos. Só que até o momento o governo não tem uma previsão maior de arrecadação. Então isso tudo em conjunto, Piotr, faz com que a relação com uma potencial base parlamentar irrigada por recursos públicos seja muito difícil. E por isso o dinheiro não está chegando na ponta. Isso eu vejo, inclusive, no meu município de Dois Irmãos, tem reclamação, por exemplo, essa semana mesmo teve reunião na Câmara de Vereadores, a principal pauta era essa: olha, as emendas parlamentares que estavam para vir não estão chegando. E isso tem gerado muitos problemas nesse diálogo entre deputados e o Poder Executivo. Mas nessa queda de braço, deputado, do que saiu das urnas lá em outubro do ano passado, de um Congresso que tem um perfil, embora tenha ali, obviamente, o Dantas estava fazendo esse comentário, dentro do mesmo partido de oposição que é o PL, você tem 30, 35 votos que votam com o governo, que podem votar com o governo, independentemente da questão ideológica. Mas, enfim, nessa queda de braço lá que saiu da urna, ou seja, um Congresso que pensa de uma maneira, do ponto de vista teórico e ideológico, e de um governo que nós sabemos exatamente qual é a lógica, e do outro lado, o que pode acontecer a partir de agora? Teremos ainda essa queda de braço ou a gente vai ter de novo recorrer? O governo do PT tem no primeiro mandato do presidente Lula o episódio do mensalão, que era compra de apoio parlamentar. Aliás, julgamento no Supremo nunca questionada, felizmente, desse caso específico. Olha, nesse momento, se porque esta é a sinal de que ela realmente dizendo, olha, nós temos que falar com pessoas que não a gente, né? Ou então, mais recentemente também, numa outra entrevista, disse que se ele buscaria assinar protocolos internacionais e de preferência que não precisasse da interferência do Congresso posteriormente, porque, enfim,
deixando claramente a hipótese de governar com o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Isso tudo é muito grave. E isso acaba acirrando os ânimos na Câmara, Piotr, porque, de fato, como você disse, foi uma maioria conservadora, sim, e liberal que se elegeu, mas também tem uma parte importante que é fisiológica do parlamento e que não está sendo atendido pelos ministros responsáveis pela articulação política, que, aliás, nem se entendem entre si, quanto mais se entender com o Congresso. Deputado, eu vou num assunto que lhe é caro. O senhor fez menção, por exemplo, à questão de... Aliás, isso já está virando até um motivo de piada dentro de Brasília, né? O governo tem uma maioria sólida dentro do Supremo Tribunal Federal, o que é um escárnio do ponto de vista republicano, porque se prevê na Constituição a separação dos poderes. Mas o governo conta com o Senado da República e, em última instância, se o caso chegar, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, ter uma posição favorável. Mas aí... Eu estou falando de 513 deputados, que são... O Senado representa os estados, mas nós estamos falando... base de apoio, entre aspas. Na pauta, discriminação colocado em votação foi porque não tinha os votos suficientes que ele foi retirado de pauta. Querer fazer a discussão da censura ou do combate às fake news, como o governo chama, diretamente por meio de medidas do Poder Executivo, também é completamente errado. Então, nós estamos passando por um momento de grande tensão, de grave tensão institucional, sim, e, sinceramente, sob o ponto de vista de uma democracia representativa e constitucional, a última palavra quem tem é o povo, cuja soberania deve ser respeitada e a sua vontade é exercida por meio dos seus representantes na Câmara dos Deputados. Então, no limite, se o governo continuar insistindo nesse tensionamento com a Câmara dos Deputados, se for considerado o que está na Constituição, tanto pior para o Poder Executivo. Deputado Marcel Van Hatten, muito obrigado por se juntar a nós aqui no Prós e Contras na Jovem Pan News. Boa tarde ao senhor, hein? Muito obrigado, Piotr. Sempre às ordens. Um abraço, boa tarde. Muito obrigado.